Então, a Laninha nada mais é que um aquecimento natural das águas do Oceano Pacífico perto da linha do Equador, né. Eles se aquecem aí. Quando isso acontece, ele muda o clima no mundo, né. No Brasil a gente tem no sul do Brasil a gente tem uma distribuição de chuva maior, para o nordeste é seca, e um pouco também de seca no norte do Brasil. Esse é um comportamento do El Niño, né. Isso. São resumindo, Uhum. mais chuvas no sul do Brasil. Vindo essa questão do El Niño, e está se falando, se comentando que ele vem, os seus impactos e tal, então esse período aqui de maio, junho e julho é onde ele está se formando, né, e vai até o final do ano se formando. Agora, é muito difícil a gente dizer que tipo de El Niño que nós teremos pela frente. A gente pode ter o fraco, o moderado e o super El Niño, onde várias reportagens estão surgindo em função disso. Na verdade, é muito difícil você afirmar qual deles vai ser e se vai ter um super El Niño. Nós estamos num período, eh, em um momento, na verdade, da chamada da barreira da primavera no hemisfério norte. Então, isso faz uma confusão na atmosfera. Ele torna o clima instável e você não sabe ainda precisar o que é que vai acontecer. Então, por isso é muito difícil dizer que tipo de fenômeno vem pela frente. Se esse fenômeno se confirmar o super El Niño, digamos assim que a nossa bacia de 24.200 quilômetros quadrados na região estaria cheia de água, porque nós teríamos chuva acima da média, certo? Aí, a determinados momentos, nós temos chuvas excessivas, milímetros excessivos. Como a bacia está cheia, a gente já pode ter uma chamada enchente, né? Olhando, estudando um pouquinho os mapas, a gente vê que este super El Niño, se acontecer, ele tem um pouco o comportamento de 1992, de 82 e 83, que nós tivemos a grande cheia de 10 metros e 42, né. Apesar que esta cheia de 10 metros e 42, a probabilidade dela acontecer a cada 100 anos, né. No entanto, nós estamos perto do retorno de 40 anos, que é a de 1992, onde ela foi 8,89, né. Então, a de 8,89 ela é um período de retorno estimado de cada 40 anos, estamos muito próximo. Então, o que isso quer dizer em resumo? Teremos uma bacia cheia de água. Pode acontecer que nem aconteceu esses dias, 72 milímetros, daqui a pouco a gente tem 2 dias dessa coisa, e aí está formado, se a bacia toda do Iguaçu ganhar esse volume de água, nós temos, ganha aí 200, 300 milímetros, temos cheia, né. Se for a mais, que da última foi 600 milímetros, né, só para lembrar que a 2023 nós tivemos 600 milímetros na bacia, é cheia, né. E aí tem todas as consequências de uma cheia, mas isso tudo vai depender do que vier pela frente e para precisar isso é só o tempo que pode dizer, né. Sempre que vem a gente vai atualizando, atualizando e podendo afirmar de uma certa forma, eh, um pouco mais real, né. Tanto que a gente trata de previsão, né, e não precisão, né. Então sempre lembrando que, pode acontecer. Como nas questões climáticas a gente tem o El Niño, que é o período de chuvas, nós temos a Laninha também, que é o período de seca. Então nós estamos saindo do período de seca, até por isso que nós estamos aqui no Lago da Foz do Areia, praticamente quase sem água, né. E vamos entrar no período do El Niño. Se as pessoas devem se preocupar, eu acho que tanto a questão das secas, por exemplo, tá, vários agricultores agora nesse momento não têm água, perfurando poços, correndo sempre atrás do prejuízo, contratando caminhão-pipa para ter água. Então, a seca sempre a gente terá e é uma coisa que a gente também tem que se preocupar com ela, né? Assim como não consegue plantar na hora certa, você tem o prejuízo da lavoura, né? É uma série de coisas que tem relacionada à seca, também tem a questão das enchentes. E a população aceita bem essas previsões? Ora sim, ora não. Eh, Porque a gente mexe com a vida das pessoas, né. E pensa, você está na tua casa tomando chimarrão, na tua cama quentinha, daqui a pouco alguém diz assim: "Ó, vai vir algo e você tem que sair daí".
e você não sabe para onde ir, você tem que repensar toda a tua vida. Então, primeiro é aquela coisa de eu acreditar, de eu duvidar, mas eu acho que a maior decisão é do que fazer, e isso dói, né? Ele machuca, te deixa extremamente destruído, né? E aí vem todas as questões que eu acho que a relação das enchentes não é só perder objetos, é toda a tua forma de vida que se modifica de uma maneira que infelizmente é ruim, né? Assim, desmonta tudo. A gente teve um fenômeno que choveu no sábado, e quando a gente percebeu que era muita chuva, a gente já começou toda a articulação com a Copel, o Cimepar, e o Dago sempre manteve isso nessa conversa, fazendo os boletins, fazendo cálculo, reatualizando, o Dago sempre fazendo isso junto. E quando foi 3 horas da manhã, ele disse: é hora de ir para a rádio avisar a população que nós vamos ter uma cheia de verdade. E aí a gente amanheceu, eu lembro que era 6 horas da manhã, a gente amanheceu na rádio no domingo, e falando, ó, vai acontecer, estamos calculando, nós já sabemos que ela vai chegar em 7 metros, num curto período, podem se preparar, e ainda estava caindo chuva, que nela não se confirma, ou vem para você para fazer a previsão de mais longo prazo, que é uma situação mais complicada, porque depende quanto de chuva cai na bacia. E eu lembro que a gente já tinha uma previsão de 7h30 e a gente foi para o bairro São Bernardo. E o Dago falava assim: gente, tirem as coisas porque amanhã a água vai estar de manhã, não vai dar tempo. E todo mundo, eu lembro que tinha uma senhora na esquina, ela falou assim: como que o senhor fala isso que você não tem água nem no CTG ainda? Como que vai entrar água amanhã aqui na minha casa? Aí a minha irmã morava perto e até o Dago falou para minha irmã: ó, aproveitem, hoje é domingo, tá todo mundo reunido em casa, aproveitem para levantar as coisas, tirar e não sei o quê. E daí eles até riram assim, mas não, isso aí vamos ver o que vai acontecer e tal. E daí o Dago disse assim, quando nós estava saindo: ó, meia-noite você não tira os carros. Porque essa questão profecia, não, era uma questão de estudo mesmo. Você vai. E aí, realmente, meia-noite já não conseguiu tirar os carros. Então, a gente vê a dificuldade das pessoas aceitarem isso, mas hoje, cada vez mais, para você não perder, você tem que ficar de olho mesmo. E sempre pensar num plano estratégico. Ó, você vira uma enchente, para onde eu vou? Né? Se eu tenho dinheiro, eu posso comprar um terreninho fora da enchente. Por que não? Para não ter que passar por isso de novo. Então, são coisas que realmente a gente tem que pensar de verdade. Vamos fazer o sofá com um tijolo embaixo? Não, vamos fazer o sobradinho que embaixo fique a garagem, a lavanderia, as coisas estão para cima. É isso que tem que ser pensado mesmo, sabe? A forma que você vai se ajeitar. Se você quer ficar na área de risco, quando puder, ajeita a sua casa de forma que o estrago seja menor. Né? E eu lembro que as freiras ali na São Bernardo, quando teve a enchente de 2023, elas contrataram um pedreiro e mandaram fazer todo por baixo do sofá, das camas, tudo de tijolo, que elas falaram que daí era fácil, tirava os colchão, depois lavava tudo e montava tudo de novo. É um jeito de se fazer, mas realmente a gente sempre tem que ter a mente que as enchentes sempre voltarão e as secas sempre voltarão. Hoje eu digo que a melhor forma da gente de se prevenir contra a questão das enchentes é a informação, né? Quando sinal de uma cheia ou não, nós temos o monitoramento do Rio Iguaçu no site da Copel, e lá ele te dá toda a previsão diariamente e a longo prazo. Então, com chuva, sem chuva. E é o que nós temos hoje de mais confiável para as pessoas olharem e tomarem as suas decisões. Nós temos vários tipos de cheia, né? Nós temos uma cheia de 5 metros, de 6 metros, 7 metros, e ultimamente nós tivemos uma de 8 e pouco. Cada um sabe mais ou menos a cota que ela mora. Então, eu vou dizer que nós temos ainda o privilégio de ter cheia lenta, que você consegue ter a informação e saber o que fazer, né? Hoje, tem uma coisa que, quando foi estudado, a gente tem as sugestões que são as questões estruturais e não estruturais. Né? As não estruturais são o sistema de monitoramento, que está disponível para qualquer um entrar na internet e pegar os dados.
o plano diretor, que é para onde a cidade vai crescer, para proteger as pessoas, para os investidores olharem, para a população saber que se ela tem um dinheiro, ela vai comprar o lote numa área da enchente, fora da enchente. Todas essas coisas deveriam estar, e algumas coisas tem no plano diretor que orienta a cidade, né? A outra é ter uma defesa civil sempre atuante, né, em qual eventual, porque pode ser vento, pode ser chuva, pode ser seca, a defesa civil sempre tem que estar pronta para atender as pessoas sobre essas questões, né? E a divulgação das informações de uma forma geral do que ela vem acontecendo. As estruturais, tem todos os estudos feitos, né, que foram feitos pela JAICA, pelo CHPAR, pelo professor Tucci, então vários estudos, e tem propostas para a questão das enchentes. Ultimamente, revendo, ela tem a mais viável, que é uma obra que é possível. E isso o Dago sempre divulgou, escreveu e repassou, que se a gente hoje alargar o Rio Iguaçu abaixo da ponte, da 153, alargar ambas as margens do rio e cortar a curva da Fazenda Brasil, a gente pode ter uma redução de cheia de até 1,30 m. É uma obra barata comparada ao que se tem, e isso está disponível. Depois da última enchente, teve toda a questão do governo olhando isso. Eu sei que eles contrataram uma universidade para olhar essas coisas, mas o que é preciso? Os estudos estão aí, o avanço que tem que se dar é transformar em projeto e em ações, né? Este é o caminho que tem que seguir, né?